A gente vai voltar para a política agora. Ronaldo Caiado estava com a língua afiada em relação aos Bolsonaro. E além de ironizar Flávio, ele chamou Eduardo Bolsonaro de pateta. Repórter Misael Mainetti, mais uma vez aqui com a gente. Por qual motivo ele fez essa classificação? O que aconteceu? Misael. O que aconteceu, né, Tiago? Olha só. Vamos lá, Caiado, que tinha essa linha mais política, mais polida, ultimamente ele está um pouco mais com a língua afiada, como você mencionou. Eu já vou começar pela novidade, tá? Ele usou as redes sociais e ele disse o seguinte, ele fez um questionamento aos seguidores dele. Quem é o personagem que vive nos Estados Unidos, é todo atrapalhado e sempre que abre a boca faz alguma besteira? Opção A, Mickey. Opção B, Pateta. Opção C, Pato Donald. E no post seguinte ele mandou uma indireta, com certeza, uma direta, na verdade, para Eduardo Bolsonaro. Ele falou o seguinte: a diferença é que o Pateta da Disney é atrapalhado, mas bem intencionado e inofensivo. Já o da política brasileira tropeça nos Estados Unidos. E a queda pode custar caro ao Brasil, atingindo a indústria, as exportações e os empregos, escreveu Ronaldo Caiado. Resumindo, como é que tudo isso começou, Tiago? Caiado, ele, ao saber do green card recebido por Eduardo Bolsonaro, para ele ficar lá nos Estados Unidos, ele disse que quem precisava desse visto, desse green card, é o produtor brasileiro, é o fazendeiro. E ali ele fez uma crítica às taxações que o Brasil sofreu pelos Estados Unidos e atribuiu a culpa à família Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro não perdeu tempo e aí ele relembrou que Caiado já condecorou, já elogiou ministros do Supremo Tribunal Federal e Eduardo ele falou em fazendeiros condenados no golpe da Disney, na resposta que ele disse. E isso gerou essa reação espontânea, vamos dizer assim, essa reação mais engraçada de Caiado, engraçada aí no sentido político, falando do Pateta. Então a gente tem um candidato, que é o Romeu Zema, que criou uma história com os Muppets, e agora a gente tem um candidato, que é o Ronaldo Caiado, que criou essa história com o Clube do Mickey, usando aí o Pateta, um personagem muito conhecido. E eu vou repetir mais uma vez essa postagem dele, que é uma postagem muito importante para vocês comentarem. Então, sobre Eduardo Bolsonaro, ele disse: a diferença é que o Pateta da Disney é atrapalhado, mas bem intencionado e inofensivo. Ou seja, nas palavras dele, Eduardo Bolsonaro não é inofensivo e não é bem intencionado. E aí ele continua dizendo: já o da política brasileira tropeça nos Estados Unidos, ou seja, está se referindo a Eduardo Bolsonaro, que está lá, e a queda pode custar caro ao Brasil. Ele está falando da taxação, porque custa caro para a indústria e para o mercado de maneira geral. Olha a criatividade deles, hein, Tiago? E ele disparou tanto hoje contra Eduardo, tanto quanto o senador Flávio Bolsonaro. Até daqui a pouquinho, Misael, Denise Campos de Toledo e Dora Kramer. Eu tento dar um tom solene aqui na hora de chamar o Misael, mas ele estava com um sorrisão, né? Não rindo dos personagens, mas rindo da situação, Dora Kramer. Pois é, o Misael se diverte, mas é para se divertir mesmo também. A gente leva a sério, mas também tem que saber extrair um bom humor dessa história. Olha só, isso faz parte daquilo que eu estava falando anteriormente, da estratégia do Caiado, de partir para cima do Flávio Bolsonaro. Claro, faz essa coisa de chamar de pateta, mas também, quando ele falou do Flávio, ele fez uma cobrança com seriedade, dizendo que naquela sala onde estavam os diplomatas, em vez de ficar falando de urna, ele podia ter aberto investimentos, feito propostas para abertura de investimentos, podia ter vendido soja, podia ter feito uma série de coisas que favoreceriam, que seriam importantes para o Brasil, notadamente para o setor do agro, que é, digamos assim, a expertise primeira de origem do Ronaldo Caiado. E isso agora ele estava sendo ameno, ele estava com receio de perder o eleitorado bolsonarista raiz, mas ele foi convencido de que esse eleitorado, quem é bolsonarista raiz,
é um universo muito pequeno e esse pessoal não se mexe. Então não adianta fazer qualquer coisa que esse pessoal, aconteça o que for, não vai se mexer, vai ficar ali ou no Flávio ou alguém que eventualmente possa substituí-lo, sei lá. E aí foi convencido de que para conquistar o eleitorado ele precisa aparecer. Ele é uma pessoa ainda com relação a Flávio e a Lula desconhecido. O mais antigo, ele é antigo, é tão antigo quanto Lula na política, porque o Ronaldo Caiado entrou nessa história pela defesa do agro, do DR, lá no final dos anos 70, exatamente como Lula foi deputado constituinte e depois, enfim, teve vários mandatos. Agora, ele precisava, para ser conhecido, ele precisa dar uma chacoalhada na cena. E para dar uma chacoalhada na cena, ele precisa radicalizar. E ele já disse entre amigos, entre correligionários, que na eventualidade do comparecimento dos dois principais candidatos, Lula e Flávio Bolsonaro, num debate, quem ele escolheria preferencialmente para o alvo preferencial. Ele não hesitou e respondeu Flávio Bolsonaro. Eles aparecem bem nas pesquisas de segundo turno, Denise. Exatamente, ele precisa chegar no segundo turno. Então, por isso que agora ele tem esse foco contra a família Bolsonaro, aproveitando, inclusive, a inexperiência política, entre aspas, que eles têm demonstrado ao lidar com determinadas situações. E vale lembrar que a chapa de Caiado reúne ele, um político bastante experiente, e também Gilberto Kassab, que também é dos mais experientes no país, com uma penetração muito grande pelo interior de todo o país, através de prefeituras que aderiram ao partido. Então eles têm uma experiência política que faz diferença numa disputa eleitoral. E ele está brincando com situações sérias, como a Dora ressaltou, a questão de Flávio Bolsonaro no encontro com os embaixadores, em que ele optou por repetir o que o pai fez lá atrás, que foi penalizado, inclusive, por conta disso, de questionar a segurança das urnas eletrônicas nas eleições, e era um momento de contato internacional com embaixadores, momento em que ele poderia ter discutido assuntos sérios, relevantes de defesa do país. E Eduardo Bolsonaro lá atrás, querendo mudar ou não a história, ele foi responsável, ou pelo menos puxou para ele a responsabilidade daquele primeiro tarifaço contra o Brasil, em que o Brasil era um alvo específico, não aquele geral que foi aplicado para todos os países, mas ele comemorou nas redes sociais. Os vídeos estão disponíveis. Então ele pode brincar, chamar de pateta agora, relacionar a Disney, mas o conteúdo pode se aproximar do empresário que hoje sente os efeitos das tarifas, que tem receio de futuras consequências, que não vê com bons olhos uma proximidade com os Estados Unidos, porque há outras consequências. Vale lembrar que a guerra também tem o componente da participação do governo Trump, a guerra no Oriente Médio, que está acarretando perdas e dificuldades para o empresariado brasileiro. A questão dos fertilizantes, que bate no agro, a questão do aumento do diesel, da mudança de comportamento da inflação, quando começou o conflito no Oriente Médio, que teve uma virada que agora faz com que a gente tenha que conviver com juros elevados. Então é todo um processo bastante complicado, e mesmo Flávio Bolsonaro, quando se coloca contra as tarifas, na audiência do dia 6, ele reforçou aquelas acusações que os Estados Unidos vinham fazendo contra o Brasil em relação à atuação da justiça, em relação às redes sociais. É uma coisa que marca e pode acabar dividindo mais a direita.